Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, rico, milionário e até bilionário que nos escuta. Você tá curtindo sua grande fortuna, né? Mas tem sempre aquele probleminha. O governo quer lhe cobrar impostos. De você, elite financeira do mundo. Que chato isso. Mas não se preocupe. Você pode abrir uma empresa em um paraíso fiscal, mesmo que você continue operando negócios no seu país. Uma festa danada. Bem-vindo ao fantástico mundo do offshore. Venha fazer parte desse grupo seleto que já conta com os donos e grandes astros da música e dos esportes. Mas é tudo no sigilo, exceto quando centenas de jornalistas do mundo todo se unem para investigar um vazamento comprometedor. Oi? Quem é que tá ligando? Paulo o quê? Guidos? Gados? Guedes? Desconheço. Diz que a gente liga depois. Bota ele na musiquinha, por favor. Olá, começa agora o Pauta Pública 27. Eu sou o Thiago Domeniz e confesso que relutei em fazer um episódio sério de novo, depois de um episódio super especial de aniversário. Até pedi pro produtor fazer mais um assim, descontraído, mas não teve jeito. E tô aqui com a minha amiga Andréa Dipp, minha parceira de microfones. Diga lá, Dipp. Olá, Thiago. Olá, todo mundo que está nos escutando. Sim, eu compartilho desse sentimento, ainda mais quando a gente para pensar em toda essa loucura que tem sido parte da nossa rotina um tanto trágica no Brasil. Mas o que tá ruim poderia ser pior sem as investigações desses jornalistas e dessas jornalistas cujos trabalhos estão ajudando a explicar o Brasil. Por isso a gente vai que vai, firme e forte. Firme e forte. E se tem um jeito, um tipo de investigação que ajuda a explicar não só o Brasil, mas o mundo todo, é aquela que segue o dinheiro. Follow the money, de onde vem e para onde ele vai. Só que hoje nós não vamos falar de um trabalho qualquer, mas sim da maior colaboração jornalística da história. É isso mesmo, pessoal. Foi realizada por mais de 600 repórteres de todos os cantos do planeta. E um grupo desse tamanho só poderia estar se mobilizando para apurar algo gigantesco de proporções globais, e tudo isso veio à tona no último dia 3 de outubro, no que ficou conhecido como Pandora Papers. No Brasil participaram dessa investigação jornalistas da revista Piauí, Poder 360, Metrópolis e, é claro, nós da Agência Pública. E é por isso que hoje nós convidamos as repórteres Ana Beatriz Anjos e Alice Maciel, que ao lado da Ethel Rudnitsky se debruçaram em todos esses dados e vão contar pra gente o que significa afinal todo esse esquema. No último bloco, lembrando, temos o quadro A Boa do Povo, dessa vez não é a Boa do Produtor, com dicas culturais pós-quase apocalipse da internet. Mas bora pro Pauta Pública. Eu não vou mais falar pode pá. Bom, então a gente está aqui com a Ana Beatriz Anjos e a Alice Maciel, que são repórteres da Pública. Elas participaram então desse consórcio internacional de jornalistas investigativos, o ICIJ, junto com a outra repórter da Pública, que é a Ethel Rudnitsky, e elas investigaram aí uma série de documentações que levam a paraísos fiscais em todo o mundo, e elas estão aqui para contar para a gente os bastidores dessa apuração. Então, bem-vinda, Alice, bem-vinda, Ana. Obrigada, Thiago. É um prazer participar do Pauta Pública. Minha estreia, primeira. Também é um prazer para mim, gente. Obrigada pelo convite. Oi para todo mundo. Então, meninas, a gente queria saber de vocês, que eu acho que é a pergunta inicial, que não pode fugir, né, desse tema. Como é que se desenrolou essa investigação ao longo de todos esses meses? A Pública fez parte junto com o Poder 360, o Metrópolis e a revista Piauí, né, dessa investigação, a parte brasileira dessa investigação. Então eu queria que vocês contassem um pouco esses bastidores ao longo dos meses, como é que se desenrolou, como é que vocês acharam os temas. Conte-nos tudo. Pra gente,
tudo começou no começo desse ano, né, 2021, quando recebemos o convite para fazer parte do projeto. A base de dados com os vazamentos, ela já estava disponível, já tinha jornalistas trabalhando nela, e aí, lá para fevereiro, se eu não me engano, desse ano, a gente começou a mexer nessa base, que tem quase 12 milhões de arquivos vazados de 14 escritórios de advocacia, né, que são especializados em abrir e manter offshores em paraísos fiscais. Esses escritórios, eles estão em todos os lugares do mundo, por isso que exigiu uma colaboração jornalística tão grande, né? Já tinha havido outros projetos como esse, do ICIJ antes, Panama Papers, todo mundo se lembra, que foi o que sacudiu o mundo, teve também Offshore Leaks, Paradise Papers, enfim, é uma série, né, desses projetos, mas esse é o maior de todos, justamente por essas empresas estarem no mundo todo, e aí precisou realmente de muitos braços, né? Então foram mais de 600 jornalistas, mas a gente decidiu, né, diante dessa quantidade enorme de documentos, tentar focar nas linhas de investigação que a gente já tem na pública. Então, fizemos várias buscas, mas acabamos achando os empresários bolsonaristas, né, Alice? Que a gente normalmente já investiga, a Ethel Rudnitsky, nossa parceira de reportagem nesse projeto, né, desde o começo do governo Bolsonaro, investiga esse pessoal, né, tá na cola desse pessoal, monitora tudo que eles fazem e a relação deles com as redes de desinformação. Então, a gente buscou o nome deles e achou inicialmente o nome do Otávio Facuri, que vocês conhecem todos, né, foi depor na CPI aí há alguns dias, e do Marcos Belize. Então, encontramos esses nomes e começamos a ir atrás e entender esses documentos, que não são documentos muito simples também, né? Assim, são um pedaço você vai pegando alguns pedaços de várias esse emaranhado de documento para entender a história, quando que abriu, quanto de dinheiro que tem, se é possível saber, alguns a gente não consegue também, né, se continua ainda aberta, então tem todo esse processo de apuração também para entender esse processo também da offshore. O interessante é falar que, como a Alice citou, esses documentos, eles não vêm redondinhos, né, assim, tudo prontinho lá para você ler e chegar à conclusão. É um monte de documento, um monte de PDF, um monte de tabela, planilha, um monte de troca de e-mail, até documento que às vezes nem abre, e aí você tem que se debruçar lá, baixar tudo, ler tudo, e é como a Alice disse, tem pedaços de conversas, pedaços de trocas de e-mail entre o escritório nas Ilhas Virgens Britânicas e o pessoal no Brasil, e daí você vai montando o quebra-cabeça. E é tudo, obviamente, em inglês e espanhol, né? Dependendo do lugar, né? Por exemplo, Panamá, tudo em espanhol, Ilhas Virgens Britânicas, tudo em inglês. Então, é realmente um trabalho complexo de você baixar todos os documentos, de você ler, processar toda essa quantidade enorme de informação e daí transformar isso numa história, né? Essa era a minha pergunta, a Ana já adiantou um pouco, mas era um pouco isso, assim, porque eu acho que uma coisa muito curiosa, assim, de se trabalhar nessas investigações transnacionais gigantescas, assim, né, é justamente essa parte de bastidores e também o contato. Vocês falaram em mais ou menos 600 jornalistas, né, do mundo inteiro, assim. Se vocês pudessem falar um pouquinho disso, assim, como que se dá também esses contatos com esses jornalistas, como que essas conversas acontecem, porque eu imagino que em determinado momento a coisa deve ficar um pouco caótica também. São muitos jornalistas, a gente, na verdade, tem mais contato durante, né, o curso da investigação com o pessoal da América Latina, porque as nossas histórias se conversam bastante, então a gente faz muitas reuniões durante esse período com todo mundo, em que todo mundo fala o que está fazendo e explica, e aí vão acontecendo as trocas de ideias. É um processo bem colaborativo, ao mesmo tempo é muita gente, muita história. No fim das contas, você só toma conhecimento da dimensão da coisa mesmo quando sai. Quando as pessoas começam a mostrar as reportagens começam a ficar prontas, que daí você começa a ver, nossa,
Tipo, a pessoa do Chile descobriu offshores do filho do presidente, sabe? Dos filhos do Pinheira. Ou a colega do Paraguai pegou as offshores do ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que é dono de metade dos meios de comunicação do país. Então, isso é bem legal. Tem um processo aqui né, a gente também mantém contato com o pessoal aqui no Brasil, porque a ideia é cada um buscar histórias diferentes, né? A gente não... É um processo de colaboração, então a gente tem contato o tempo todo, achei fulano, encontramos na base aqui o empresário tal, então tem esse processo de colaboração aqui também com os colegas no Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu lembro que quando eu mexi nos documentos dos Panama Papers, é um pouco isso que a Ana falou, né? São migalhas, e-mails, PDFs, que você precisa fazer aí um trabalho de apuração muito minucioso para, enfim, construir uma narrativa e poder checar essa narrativa e ver se ela confere de verdade. E todos esses vazamentos dos últimos tempos, eles têm o foco justamente nessa questão das offshores, né? E aí eu acho que para o público leigo é interessante entender o que é uma offshore, né? E por que esse tipo de investigação trata especificamente dessa questão, né? Porque tem uma questão econômica aí, mas também tem a questão de impacto social em relação a isso. Uma das revelações, por exemplo, fala da questão do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que eu acho que é um caso simbólico até para vocês explicarem o significado disso, né? De uma offshore e por que é tão importante esse tipo de revelação. Bom, basicamente uma offshore é uma empresa que atua fora do local onde ela está sediada. Então, ela está sediada, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal. Mas, na verdade, ela opera no país de origem da pessoa, do beneficiário final dessa empresa, né? Ela só é uma empresa que está ali, inclusive ela nem tem sede muitas vezes, a sede dela é um endereço, uma caixa postal, né? Ela não tem nenhuma fachada para dizer que ela é uma empresa de fachada. As pessoas abrem essas empresas em outros lugares, em paraísos fiscais, porque esses lugares eles oferecem regimes de tributação mais baixos, né? Então, tem várias razões, uma delas é essa, as pessoas buscam lugares onde elas paguem menos imposto, principalmente imposto de renda. Vários desses lugares, claro que tem diferença entre eles também, mas são lugares que têm um imposto de renda muito baixo ou quase zero, né, diferente do imposto de renda que a gente tem aqui no Brasil. Então, recurso assim que as pessoas ricas utilizam. Eu acho que é importante, tá rolando essa discussão muito forte, né, assim, sobre, não é ilegal, mas é antiético, né? Queria que vocês aproveitassem essa carona aí na pergunta do Thiago, se vocês puderem falar um pouco sobre isso também. Então, tem todo esse debate de revelar a existência dessas offshores, que são de ricos e poderosos, e mesmo quando não há um crime envolvendo essa criação, alguns dos empresários, por exemplo, eles declaram a Receita Federal aqui no Brasil, por exemplo, conforme determina a lei, mas escancara aí a forma como a elite ela foge dos tributos no Brasil, a desigualdade financeira no mundo. Assim. E aí eu ia acrescentar, Ana, que além de fugir da questão dos impostos por causa da tributação, tem o fato também desses paraísos fiscais eles serem um local com menos transparência, né, que escondem os beneficiários finais. Então, é mais difícil de você rastrear, monitorar esse dinheiro. Muitas vezes, inclusive, nem por vias judiciais se consegue chegar ao dono dessas empresas. Então, esses vazamentos, eles são importantes por isso também, né? Que só por meio desses vazamentos é possível saber quem são os donos dessas offshores. Esse é o ouro, né, na verdade, dessas investigações, porque beneficiário final, como a Alice disse, é a pessoa que detém os direitos econômicos sobre aquela empresa. Então, por exemplo, você pode colocar como diretor, como presidente da sua offshore, outras empresas, tal, mas no final de todas essas camadas vai existir uma pessoa que é o beneficiário final, que é a pessoa que detém os direitos econômicos sobre aquela empresa. E em vários paraísos fiscais, como a Alice citou também, essa informação não é pública. Então, por exemplo, a gente, né, a matéria que a gente fez sobre o Facur e o Belízia, eles têm empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e a gente teve que pedir para o governo das Ilhas Virgens Britânicas algumas informações básicas sobre a empresa, né? A gente fez o pedido e chegaram essas informações.
E nesse documento não tem quem é o beneficiário final da empresa, né? A gente teve acesso a esses documentos e aí, fuçando nesses documentos, a gente achou um ou outro documento que mostram ali, beneficiário final tal, porque esses escritórios que abrem as empresas, eles precisam saber quem é o beneficiário final da empresa. Então, aí eles têm esse registro, mas esses registros não são públicos. E só lembrando que no Brasil, realmente não é ilegal, né, ter offshores ou contas mesmo no exterior, mas se você faz isso, você declara, você paga o imposto, né? Você paga o imposto de renda. Ainda assim, tem vantagens de se ter offshores, que é o que a Alice disse. Opacidade, menor transparência, sigilo bancário, né? E essa privacidade toda de as pessoas não saberem quem é o beneficiário final daquela empresa. Muito interessante tudo isso, gente. Eu queria fazer uma pergunta aqui que traz os bastidores aí da investigação que vocês fizeram, que envolve justamente um dos empresários bolsonaristas, que é o Facuri, né? Otávio Facuri. E aí eu queria que vocês contassem, porque eu lembro que a gente estava nos nossos grupos aqui de reportagem e havia a programação de sair o especial do Pandora Papers no último final de semana, só que, como se sabe, na última semana, ao longo da semana, o Facuri foi depor na CPI. Como é que isso desenrolou na divulgação desse especial e dessa reportagem em específico que a agência pública fez? Estávamos com a matéria pronta já e nós tínhamos conseguido até eu tinha conseguido uma entrevista com ele. Ela ficou mais de 2 horas conversando com ele no dia 10. E foi um susto, assim, porque nós ficamos com muito medo que ele falasse sobre as offshores, fosse questionado sobre as offshores, já sabendo que existia, que ele teve a quebra de sigilo bancário e fiscal na CPI, e também da matéria ficar velha, porque muitas das coisas que a gente levantou sobre o histórico dele, sobre os projetos dele para manter e financiar o conservadorismo, que a gente ia, né, divulgar na matéria o que ele está fazendo movimentar, né, com o dinheiro dele, enfim, relacionado à disseminação de notícias falsas. Então, a gente tomou um susto e falamos agora, o que a gente faz? Mas a sorte que a gente conseguiu um documento no meio desse caminho, junto à CPI, mostrando que ele havia financiado o Instituto Força Brasil, que está envolvido aí no escândalo das vacinas, que disseminou informações anti-vacina, contra o uso de máscara. Conseguimos esses valores de quanto ele deu para esse instituto, quanto ele deu para um outro instituto que ele acabou de criar com os Weintraub, e também para o Instituto Conservador Liberal do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a gente aproveitou esse gancho, já divulgamos essa matéria no dia que ele foi depor, com algumas informações que a gente já tinha levantado na entrevista, guardamos a outra parte para a matéria de domingo. Opa, olha só. E antes de vocês falarem, que acho que, enfim, também é super importante da gente falar, enfim, dos impactos, né, do que está rolando depois da publicação dessas reportagens, né, tem muita coisa ainda por sair, eu imagino, vocês também podem falar mais sobre isso. Mas eu me lembro que quando a gente entrevistou a Natália Viana sobre a Vaza Jato, né, a participação dela na Vaza Jato, que também era, enfim, lidar ali com uma grande base de dados, você tinha que caçar ali o que era importante, né, o que é de fato de interesse público, né, não é uma coisa tão simples, enfim, como vocês já falaram um pouco, mas eu me lembro também que ela disse que encontrou histórias muito curiosas, inusitadas, coisas até que não foram também não entraram como reportagem, mas ela contou um pouco disso também, assim, queria saber se vocês se depararam com alguma, não precisa revelar nomes, mas se vocês se depararam com alguma história curiosa no meio desses documentos, ou o que mais chamou a atenção de vocês, assim, quais as histórias que mais chamaram a atenção de vocês, do que vocês olharam, tenha virado reportagem ou não? Olha, história mesmo, eu não vou poder contar nenhuma, assim, conseguir contar nenhuma, mas uma coisa a gente publicou uma matéria sobre o Facuri e o Belízia, que foi a história que, no fim das contas, a gente conseguiu apurar até o fim, né, e ela ficou sólida o bastante para a gente publicar, e tinha
todo o interesse público, por eles serem acusados, né, suspeitos de financiar essa rede de desinformação a favor do presidente Bolsonaro e do movimento conservador no Brasil, mas nós procuramos muitos nomes, muitos, que não deram em nada, assim, acho que a gente gastou muito tempo com isso, até mais tempo do que lendo, enfim, nomes de todas as áreas, de todos os tipos que vocês possam imaginar, a gente procurou lá nos documentos para ver se tinha, para ver se achava, né, alguma coisa. Tem um debate sempre também, porque tem nomes de políticos que aparecem, mas que já fecharam há muitos anos. Então, a pessoa só foi assumir um cargo público depois de 5 anos que ela já fechou. Então, a gente encontra documentos, e aí é isso, tentar também ver, isso foi para algum lugar, está em outro lugar, né? Assim, o que a gente faz com essa informação? Inclusive, passamos por um caso desse, né, Alice? Obviamente, não podemos falar quem é, mas passamos por essa situação de encontrar um nome ali que é muito importante atualmente na política do Brasil, porém, era uma offshore que já tinha sido fechada há alguns anos e que tinha poucos documentos disponíveis. Porque tem aquilo também, a gente só consegue saber das movimentações que estão descritas nos documentos que a gente encontra. A base é gigantesca, né? São muitos documentos, muitas vezes pelas buscas que a gente faz, às vezes a gente não acha um documento que pode ser super importante, mas está lá escondidinho e a gente não achou. Então, passamos por essa situação, né, dessa pessoa que teve uma offshore, um paraíso fiscal, era beneficiário final, tinha lá um documento dizendo que essa pessoa era beneficiária final da offshore, porém, não virou matéria, né? Infelizmente, a gente não pôde publicar. Ficaremos curiosos. Acabando o programa, vocês contam. E, gente, uma questão também que é importante quando a gente participa de um consórcio com tantos jornalistas, tantos veículos importantes também, e faz uma revelação desse tamanho, é o impacto que isso causa, né? Que a gente poderia tratar aqui, pegando então os casos do Brasil, né? O que já foi divulgado do Brasil, o que já dá para dizer que tem impactado ou movimentado aí a política nacional. A gente sabe, por exemplo, que o Guedes foi convocado, né, para dar explicações lá no Congresso, mas que outro tipo de impacto tem gerado aí a divulgação desse Pandora Papers? Eu acho que aqui no Brasil, institucionalmente, a gente não viu nada muito robusto ainda, né? Teve esses convites, né? Em um caso foi um convite, em outro foi uma convocação para o ministro Paulo Guedes e para o presidente do Banco Central irem lá explicar as offshores deles. Mas tem toda essa questão ética, né? Que a gente tá vendo aí esse debate super acalorado, principalmente nas redes sociais. No caso do Paulo Guedes, por ele deixar o dinheiro dele fora do Brasil, sendo que ele é o ministro da Economia do Brasil, ele é quem define a política econômica do país, a política monetária. Tudo bem que ele criou a offshore dele em 2014, muito, muito antes de assumir um cargo no governo, mas ele não fechou a offshore, né? Segundo a revista Piauí, que deu o furo, né, dessa história, até finalzinho de setembro, pouco antes da publicação, eles checaram e a offshore continuava aberta. Então, é isso, ele continua deixando o dinheiro dele, que não é pouco, né, a gente viu, fora do país, né? É um pouco contraditório isso, sendo que é ele quem comanda a economia do país. E essa coisa toda da valorização, né, acho que gerou um impacto muito grande, porque o Paulo Guedes sempre foi de dar essas declarações bem questionáveis, né? E aí resgataram as declarações dele sobre dólar, por exemplo, uma vez que ele falou que o dólar alto era bom para todo mundo, porque tinha empregada doméstica indo para Disney, que é isso, que tem que conhecer aqui. Passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. E aí você vê que a pessoa deixa lá, né, o dinheiro dela fora do país, a valorização do dólar faz com que ele enriqueça sem fazer nada, só porque o dinheiro dele tá lá fora. Né, a matéria da Piauí mostra isso, né, que foram, deixa eu só checar os números aqui, até anotei para citar, porque eu acho interessante, foi uma alta de 39% da taxa de câmbio desde que ele virou ministro. Então, os 9,55 milhões de dólares que eles tinham, ele e a família, né, guardados lá na offshore, tiveram uma valorização enorme, um ganho de 14,5 milhões de reais em relação ao que era. É um pouco escandaloso, né?
acho que ficou isso. É bastante claro. escandaloso. Muito né? escandaloso. É bastante escandaloso. Se fôssemos um país sério, não seria mais ministro da Economia. Eu ia destacar também foi a cobertura da imprensa no início, que demorou para entrar no caso. Isso também chamou muita atenção, porque vários jornais, exatamente, foi o assunto mais comentado, foi escandaloso, e vários jornais demoraram muito para entrar, só quando a coisa, de fato, ali não tinha como, porque convocaram ele para ir no Congresso, para explicar. Então, teve, por exemplo, o caso também dele ter defendido da retirada do projeto de lei de imposto de renda a regra que tributaria os recursos em paraísos fiscais, né? Então tem todo esse conflito de interesse. Então é realmente muito escandaloso. E esse papel da imprensa, né, Alice, eu até ia te perguntar para vocês sobre isso, né, porque, enfim, a gente é um podcast que tem que fazer também essa discussão. Na avaliação de vocês, hoje a gente tá hoje é dia 6 de outubro, quando a gente tá gravando esse podcast, como é que tá a avaliação de vocês em relação a essa repercussão por outros veículos que não os veículos que participaram do consórcio, né? Como é que vocês fazem essa análise de imprensa aí? Houve uma espécie de omissão no noticiário em relação ao Pandora Papers? Eu acredito que sim. Se você pega, por exemplo, os jornais na segunda-feira, só a Folha deu destaque, né? O Estadão publicou uma reportagem sobre o Pandora Papers sem citar o Paulo Guedes. Então, isso realmente chama atenção, né? Por que a imprensa demorou tanto tempo para entrar no caso? E aí depois a gente começou a ver, quando começou a noticiar a questão dele ser convocado no Congresso, aí eles começaram a entrar na história, os outros jornais. A Folha que foi quem deu desde o início, dos grandes, né? Eu vi, por exemplo, né, no domingo, a gente ficou acompanhando, obviamente, toda a repercussão depois da publicação do projeto, né, da investigação. A gente viu no Fantástico, eles deram um VT consideravelmente até grande, assim, sobre o projeto e sobre o Paulo Guedes, sobre o presidente do Banco Central também, mas aí na segunda, por exemplo, o Jornal Nacional não deu, só foi dar na terça justamente com esse gancho da convocação do Guedes, né, e do convite. Ao mesmo tempo, as redes sociais explodiram, a gente ficou acompanhando bem atentamente, assim, e logo que o negócio saiu, foi aquele escândalo, aquela coisa, aquele burburinho todo, das pessoas chocadas, e não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares, a gente tem acompanhado, né, junto aos outros repórteres ali da América Latina, tá todo mundo sendo chamado para dar entrevista, falando com outros veículos de imprensa, participando de programa de TV, de programa de rádio, para explicar o que é esse projeto e as descobertas, que realmente é um negócio gigantesco, né, gente, assim, maior vazamento de arquivos de paraísos fiscais da história, assim, não é pouca coisa, realmente. Uma outra coisa que eu queria só complementar em relação ao Guedes é que é importante falar também do conflito de interesse, né, que a gente não pontuou, que essa coisa dele ter as offshores pode ferir o artigo 5 do Código de Conduta da Alta Administração Federal, né, que diz que funcionários do alto escalão não podem manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que são passíveis de serem afetadas por políticas governamentais que eles mesmos comandam, né? Então, acho que no caso do Guedes está bem claro que é isso. A sexta temporada do Finitude, parceiro nosso na Rede Guarda-Chuva, começa com um mergulho num dos serviços mais antigos de cuidados paliativos no Brasil, justamente num momento em que essa abordagem está sendo tão mal interpretada nas páginas dos jornais e na CPI da Covid em Brasília. É num palacete. Os jardins frontais recepcionam o visitante, que já encontra os portões abertos. Do lado de dentro, uma sala espaçosa com lareira e uma escadaria, toda em mármore de Carrara, assim como o piso. No andar de cima, 4 quartos e varandas. Trata-se de uma hospedaria. Os hóspedes são pessoas em situações delicadas, eles estão sob cuidados paliativos. Uma equipe de saúde multidisciplinar, que inclui uma gata, está à disposição para cuidar de todos ali até o último suspiro, mas nada do que a gente possa descrever aqui te dará a real dimensão do que acontece por lá. A gente recomenda que você ouça com fone de ouvido. Boa escuta!
Bom, então vamos agora para a nossa boa do povo. Quero ouvir as nossas convidadas. Vou já adiantar a minha boa do povo, que é a seguinte. Eu tô lendo um livro muito incrível, muito sensacional, chamado Governar os Mortos, Necropolíticas, Desaparecimento e Subjetividade. É um livro da coleção Explosante, do Fábio Luiz Franco. Ele tem prefácio do Silvio Almeida e pós-fácio do Vladimir Safatli. É um livro sensacional, indico muito, é da Ubu Editora. Então agora vamos ouvir nossas convidadas. Qual é a boa do povo de vocês? Então, gente, eu queria aproveitar que essa semana finalmente foi anunciado o lançamento do filme do Marighella, do Wagner Moura, do dia 4 de novembro, depois de vários adiamentos, né, devido a uma batalha com a Cine, por questões políticas e muitas críticas dos movimentos conservadores. Minha dica do povo é o livro que inspirou o filme, do jornalista Mário Magalhães, que se chama Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. O livro ele foi lançado em 2012, conta a história do político e guerrilheiro baiano Carlos Marighella, executado em 69 pela ditadura militar. Eu acho que é um livro importante para a gente entender o Brasil de hoje. E eu gostaria de agradecer muito a participação do Pauta Pública. Foi um prazer estar com vocês. Nos últimos meses, tudo que eu li foram os Pandora Papers. Brincadeira. Mas realmente, assim, né, com o Brasil de hoje tá um pouco complicado de acompanhar, né, de ler, de conseguir concentrar em outras coisas, porém, amo podcast, sou ouvinte, assim, assídua de podcasts, e um que eu gosto muito, que inclusive tô ouvindo meio atrasada até, porque a segunda temporada já saiu toda, é o Vidas Negras, que é o podcast do Thiago Rogério, maravilhoso, traz histórias de pessoas negras de todas as áreas, né, notáveis em todas as áreas, que por conta do apagamento dessas identidades na nossa sociedade, a gente não conhece, e precisamos conhecer. Então, são histórias maravilhosas, emocionantes, narradas brilhantemente pelo Thiago, que vocês precisam ouvir. Gente, muito obrigada por esse convite, uma honra estar aqui pela primeira vez no Pauta Pública, esse podcast maravilhoso com esses dois grandes apresentadores. Obrigada. Já que você puxou o podcast, Ana, eu vou também sugerir um podcast aqui que eu tenho escutado recentemente, apesar de ser um podcast já com alguma estrada, que é o da Laurinha Lero, Respondendo em Voz Alta, que eu descobri aí tem umas 2 semanas e tô viciado. É um podcast muito despretensioso, com uma pegada autodepreciativa da misteriosa Laurinha Lero, que ninguém sabe quem é, onde ela fica respondendo perguntas aleatórias de ouvintes e traz, apesar de ser um podcast com uma pegada de bastante humor, assim, muitas reflexões filosóficas interessantes sobre a vida. Então, como estamos todos esgotados mentalmente, é um bom passatempo, recomendo. Momento Cartinha Pública. E no quadro Cartinha Pública de hoje, nós recebemos 2 cartinhas que vamos ler aqui para vocês. A Cíntia Barros, de Atibaia, diz o seguinte: qual o episódio do Pauta Pública eu mais gostei? Muito difícil escolher, mas acho que a receita ideal é a boa escolha do tema e o convidado, que é um estudioso da área, e a Pública tem sido bem feliz nessas escolhas. Só tenho que parabenizar pelo conteúdo que vocês vêm apresentando, adoro o podcast, não perco um. Por sinal, ando viciada em podcasts, escutei todos da agência, inclusive os que fazem parte do Museu do Ontem. Todos muito bons, vida longa aos podcasts da Pública. Obrigada, Cíntia. Que legal essa mensagem da Cíntia. Obrigado, Cíntia. E a gente recebeu também aqui uma mensagem do Mauro da Silva, do Rio de Janeiro, que ele é curto e grosso, mas é uma mensagem boa de receber. Parabéns pelo grande trabalho que vocês vêm realizando no Pauta Pública. Obrigado, Mauro. Continue nos acompanhando. E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública, e você já sabe, se tiver uma cartinha para mandar, é no glorioso e-mail podcasts@apublica.org, ou também pelas redes sociais da Pública ou as nossas redes pessoais, a minha, Twitter, Instagram, e a da DIP também, Twitter e Instagram, tá tudo aberto lá. Venha falar conosco o que você tem achado do Pauta Pública. Siga o Pauta Pública em seu tocador favorito, em 15 dias a gente tá de volta, um abraço e até lá! Um abraço, até lá!